Imagine que é 1º de janeiro de 2025 e você tem 10 mil dólares americanos em mãos. Agora, você colocaria esse dinheiro em ouro, do jeito tradicional dos nossos antepassados, debaixo do colchão? Ou preferiria comprar títulos com esse dinheiro para ganhar renda de juros? Ou investiria em BIST 500? Ou investiria em Bitcoin? Ou preferiria gastar tudo com altcoins? Já se passou exatamente um ano. Estamos prestes a fechar 2025 e um dos instrumentos de investimento que acabei de mencionar é este. Um transformou 10 mil reais em 25.500, outro perdeu 3.300. Escolher o investimento certo é crucial. Hoje vamos olhar para os verdadeiros vencedores de 2025, discutir os motivos, mas o mais importante em 2026. Vamos analisar o que se espera de quais instrumentos de investimento e qual deles mostra mais potencial. Vamos para o nosso vídeo. Amigos, sejam bem-vindos novamente ao meu vídeo. Eu sou o Conde Monte Cripto. O tema de hoje são os instrumentos de investimento. Prata, ouro, Bitcoin, instrumentos financeiros. Vamos analisar esses. A maioria de nós comete sempre o mesmo erro ao investir. Todo mundo fala sobre o vencedor. Não falamos sobre os riscos. Também não falamos muito sobre quem perde. Ou seja, agora prata e ouro estão sempre em pauta. De fato, são instrumentos que tiveram um aumento muito significativo. E agora, na verdade, estou falando de níveis em que a entrada é arriscada. Ou seja, períodos em que é arriscado entrar de forma coletiva, mas todo mundo fala sobre o vencedor. Na verdade, é preciso vender o que todo mundo está falando e comprar o que todo mundo teme. Claro que também é muito importante acertar o timing dessas coisas. Em vez de abordar com um critério muito simples, é fundamental acertar também o momento certo. Mas se agirmos ao mesmo tempo que todo mundo, não conseguimos nos separar do rebanho. Quando olhamos para 2005, alguns disseram o seguinte: juros garantidos. Quem disse Bitcoin dispara? 2025 ano do Bitcoin. Alguns disseram que imóvel sempre dá lucro, o método mais garantido. Agora cada um pode investir de acordo com seu perfil de risco. Ou seja, nem todos assumem o mesmo risco ou esperam da mesma forma quando estão no lucro. Por isso, nem todo tipo de investimento serve para todo mundo. Qual é o tipo de investimento adequado para você? Você precisa entender isso muito bem. E como cada tipo de investimento teve desempenho? Por exemplo, a prata teve um bom desempenho. Isso é adequado para mim? Você vai testar isso e em 2026 vai entender. Todo ano você precisa aguentar o prejuízo. Abra uma planilha no Google. Diga, este ano investi tanto em tal coisa. Investi tanto em dólar. Investi tanto em renda fixa. Comprei ouro nesse valor. E esse foi o feedback que recebi. Então, quais são os fatores de risco? Não me senti em risco usando-a. Você precisa entender seu próprio perfil. Por exemplo, que você desistiu dos lucros porque achou arriscado investir no mercado de ações, anual. Assim como as empresas fazem, você precisa avaliar seu próprio desempenho anualmente. Estou na neve? Estou no prejuízo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estou diversificando meus investimentos? Por exemplo, professor, eu tenho uma casa. Diga isso. Então você vai criar uma planilha no Excel assim, meus investimentos. Imóveis 70%. Ouro 10%, por exemplo, ou juros 15%. Novamente, monte o seu perfil e tente equilibrar esses itens entre si. Pelo menos sim, a casa onde você vai morar deve ser sempre sua. Mas depois disso, antes de investir em um segundo imóvel, na verdade, é sempre melhor diversificar a carteira. Você precisa fazer isso de forma equilibrada. O que o Warren Buffett diz? Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Agora vou voltar aos números de desempenho para 2025. Quem ganhou quanto? Bem, você pode esperar que eu comece com prata, mas também reservei algo aqui. Vamos começar pelos perfis de risco. Qual veículo de investimento apresenta menor risco? Interesse. Significa o menor risco. Isso também significa que o retorno será baixo. Se o risco aumenta, a chance de retorno aumenta. A chance de perda aumenta. Se o risco diminui, a chance de ganho também diminui. A possibilidade de perda diminui. É simples assim. Quanto maior o apetite por risco, maior pode ser a recompensa ou a perda. Agora, eu separei esses perfis. Vou começar pelo grupo de baixo risco. Vou começar pelas taxas de juros. Vou começar com os títulos do Tesouro do ZEUA. Se você tivesse investido 10 mil dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos no início de 2025, a renda de juros seria 500 dólares. Os preços dos títulos aumentaram. Com o aumento, você ganharia mais 200 dólares. Os 10 mil dólares se tornariam 10.700 dólares. Passar para o grupo de risco médio. O ouro está entre o risco baixo e médio, porque existe desde a humanidade, não se deteriora, é resistente. E sua oferta é limitada, a produção não é tão fácil. Além disso, é utilizado na indústria. É ouro, é considerado um metal precioso, é valioso,
Ou seja, pagamos uma fortuna até mesmo por 1 grama. Se vocês, pessoal, tivessem separado seus 10 mil dólares no início do ano para ouro, como faziam nossos antepassados, guardando debaixo do travesseiro, o ouro teria transformado seus 10 mil dólares em 17.300 dólares até o final do ano. Estou falando de um aumento muito significativo. O ouro foi um dos que apresentou um aumento recorde, realmente teve um desempenho muito bom. E se tivéssemos investido em prata, o que teria acontecido? É aqui que o verdadeiro show começa, pessoal. A prata realmente teve um ano recorde. Não há muitos exemplos de um investimento que tenha dado tanto retorno em tão pouco tempo. O preço da prata subiu de 29 dólares para 74 dólares por onça, amigos. Então, seus 10 mil dólares eram apenas uma tentativa de chegar a 80 dólares. Mas vou explicar com base no preço que paguei quando estava fazendo o vídeo. Transforme seus 10 mil dólares em 25.500 dólares. Esta é uma vitória que quebra recordes. Podemos afirmar que a prata deu um show. Por que ouro e prata estão se valorizando? Obviamente, demandas de uso são um fator, mas bancos centrais e governos, devido a riscos geopolíticos, recorreram ao ouro e à prata. Amigos, agora é meu investimento favorito. O ETF S&P 500 é um instrumento de risco médio, um índice que acompanha o S&P 500. O S&P 500 valorizou 17% no final do ano. Pegaram 10 mil dólares, transformando em 11.700 dólares. O retorno anual do investimento foi muito bom. O setor imobiliário é um investimento de risco moderado. Acho que é um investimento muito valioso. Analisei agora alguns índices imobiliários, tanto na Turquia como a nível mundial. Amigos, analisando os preços sob essa perspectiva, o retorno anual total ficou entre 7% e 10%. Assim, gerou um retorno entre 10.700 dólares americanos e 11 mil dólares americanos. Naturalmente, por ser de baixo risco, a taxa de retorno foi relativamente baixa. Agora, alto risco significa alta probabilidade de ganhar, mas também alta probabilidade de perder. Vamos analisar o Bitcoin. Você vendo o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin sofreu uma queda de 6,7% este ano. Na verdade, há muitos palavrões envolvidos, mas não acho que teve uma atuação ruim. Sim, pode ser mal visto por ter tido perdas, mas foi um ano de grandes expectativas. Pegou todo mundo de surpresa, mas também não estamos falando de uma queda recorde. Teve uma perda anual de 6,7%. Gostaria que isso não tivesse acontecido. Ou seja, seus 10 mil dólares caíram para cerca de 9.330 dólares, mais ou menos nesse nível. Se você tivesse investido todo o seu dinheiro em Bitcoin. Agora vou chegar à parte constrangedora. O verdadeiro escândalo, pessoal, aconteceu com as altcoins. Vamos analisar algumas altcoins aqui, rapidamente. A Avax é muito famosa. Se você tivesse investido seu dinheiro em Avax, teria caído cerca de 67% e seu dinheiro cairia para 3.300 dólares. Você teria caído de 10 mil para 3.300 dólares. Vamos dar uma olhada em outro ativo. Aptos, também era uma das nossas lendárias moedas rápidas. Registrou uma queda de 81%. Você ficaria com 1.900 dólares restantes. TIA foi outra criptomoeda mencionada por diversas personalidades da internet e sofreu uma queda de 90%. Você tinha 10 mil, agora tem 1.000. Por isso, escolher o veículo de investimento certo é importante. Ativos do grupo de risco, por exemplo, aqueles com risco muito alto, altcoins ou IA. Então você precisa reservar uma parte muito pequena da sua carteira para eles. Por exemplo, algo em torno de 10%. Dessa forma, você consegue equilibrar o risco. Quando um ativo de 10% cai 90%, o patrimônio total diminui cerca de 11%. Por isso, é preciso gerenciar seu risco. Aliás, não estamos falando de um hype de curto prazo, mas sim de um roteiro de longo prazo. Se você também pensa assim, pode se inscrever no nosso canal e continuar essa jornada conosco. Então, como será o ano de 2026? No que devemos prestar atenção? Vou falar rapidamente sobre esses pontos. Mais uma vez, para 2026, vou olhar para o ouro, para a prata, para o S&P 500 e para o Bitcoin, pessoal. No momento, todas essas são as opções mais atraentes para mim. S&P 500, de onde? Porque cortes de juros continuem no próximo ano, a rentabilidade da empresa aumentará. O S&P 500 pode ter bom retorno este ano. A longo prazo, os retornos anuais do S&P 500 têm sido bons. O ouro e a prata subiram muito. Se não tivessem subido tanto, seria um risco muito grande para mim. Vou mostrar isso com um exemplo. Agora, pessoal, olhem, este é o gráfico semanal do ouro. Já tinha mostrado antes. Alguém que comprou ouro com entusiasmo em 2011, digamos assim, ficou esperando cerca de 10 anos no prejuízo, pessoal. Ficou esperando sem conseguir lucrar, porque esse risco existe. Porque naquela época também houve um aumento excessivamente rápido e eles ficaram presos por 10 anos. Mas depois desses anos, muitos já tiveram mais lucro. Pelos dados históricos, o ouro é sempre um instrumento que traz ganhos no longo prazo. Comprar barato é muito importante. Isso significa que sim, subiu rapidamente, mas não podemos dizer que vai cair daqui e deixar todo mundo no prejuízo.
Porque China, Rússia e alguns bancos centrais dizem seriamente: ouro é nossa reserva. Ouro virou reserva. Isso aumenta a demanda por ouro e prata. Não posso comprar ouro e prata com todo o meu dinheiro. Mas a tendência de alta do ouro e da prata pode continuar em 2026. Então, o que eu posso fazer? Digamos que eu tenha 3 mil dólares. Quero comprar ouro e prata. Em vez de comprar tudo de uma vez, faz mais sentido dividir em 12 meses e comprar uma quantia a cada mês. Digamos que você comprou e, como eu disse, em março aconteceu uma queda. Nesse caso, em maio, junho, julho, agosto, setembro, você pode comprar a preços baixos e reduzir sua média. No caso do ouro e da prata, eu não consigo ficar totalmente de fora, mas também não saio correndo para comprar. Continuo adicionando ao portfólio de forma equilibrada. Atualmente, o Bitcoin é das coisas com que mais nos importamos. A liquidez também aumentará, pessoal. Em 2026, há desenvolvimentos positivos para 2026, lado do Bitcoin. Explicarei no próximo vídeo. O que o Bitcoin reserva em 2026? Há desenvolvimentos importantes e positivos. A liquidez está aumentando, pessoal. Sim, e também quando analisamos os ciclos passados, após o halving, pela primeira vez, vivenciamos uma vela vermelha. Mas essa vela vermelha vai passar. Este ano precisa ser verde. Por isso, pessoal, acho que pode ser o ano do Bitcoin, novamente 2026. Ou seja, pode ser um bom ano para o Bitcoin. Não estou dizendo que será o momento do seu maior show, mas agora talvez vocês me xinguem quando eu disser essas frases. Mas entre ouro, prata, S&P 500, juros, de tudo isso, para mim o futuro mais realista é o dinheiro, pessoal, é o Bitcoin. E vocês vão dizer que não está dando lucro. Não, pessoal. Quando você olha para o gráfico do Bitcoin, agora mesmo você está vendo o gráfico na tela. Apesar de tudo, quem mais rendeu no longo prazo, ou seja, no médio e longo prazo, foi o Bitcoin, que deu o retorno mais forte. Houve quedas no último ano, mas o Bitcoin, pessoal, sempre fez seu show. Não estou falando das altcoins. As altcoins viraram dinheiro em nada, mas no Bitcoin, pessoal, o nada virou dinheiro. Em 2026 pode ser um bom ano para o Bitcoin. Falamos do que mais rendeu, do que mais fez perder. Mas o que quero enfatizar é que não dá para olhar só para isso e dizer: para mim, o melhor investimento é altcoin ou prata. Você precisa se conhecer e saber qual perfil de investidor combina com você. E ao investir, precisa agir de acordo com esse perfil. Você deve assumir apenas o risco que consegue gerenciar. Seu investimento deve ser feito assim. Nada do que falei neste vídeo é recomendação de investimento. Instrumentos financeiros são muito arriscados, pessoal. Podemos perder todo o dinheiro. Nosso objetivo é aprender alguma coisa, evitar erros nesse caminho e montar uma boa carteira. E o nosso objetivo final é alcançar a liberdade financeira. Desejo que você alcance a liberdade financeira. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!